Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos estudar as medidas de temperatura e calor e entender a construção de um calorímetro para fazer medições de calor específicos de sólidos e capacidade calorífica dos meios. Praticamente a equação base assim que nós vamos precisar para os experimentos é a equação de Clapeyron. A equação de Clapeyron diz que a quantidade de calor, tá, que é absorvida num processo, digamos, quando tu esquenta uma panela de pressão ou quando tu esquenta uma panela adicionando calor, como aparece aqui a figura no canto inferior direito, ela é uma integral, tá, de uma quantidade que é mc, né, onde C é o calor específico do material que está sofrendo aquecimento, m é a sua massa, e a quantidade mc é conhecida como capacidade térmica daí. Ok? Então, a capacidade térmica, que é C maiúsculo, é simplesmente o produto de M na massa, né, e de C do calor específico. A capacidade térmica, em geral, quando a gente mantém o volume constante, né, e a pressão constante, a gente usa a capacidade térmica volume constante. E isso é verdade quando a gente quer, em particular, determinar o calor específico de materiais sólidos, que daí não tem variação de volume significativa com o aquecimento, bem menos que líquidos e muito menos que gases. Então é uma integral de um estado inicial para um estado final, dessa quantidade que é mc, né, que é capacidade térmica, cv, capacidade térmica volume constante, e o diferencial de temperatura dt. Se a massa, se o calor específico permanecer constante, como é o caso de um metal, que o calor específico é constante, né, praticamente por várias centenas de graus, assim, então praticamente a única coisa que vai variar nesse integrando é a temperatura e a quantidade de calor, que é praticamente o que vai determinar a quantidade final de calor fornecida menos a inicial, é mc vezes a variação de temperatura. Então, nas situações mais simples de aquecimento, a gente pode usar a equação de Clapeyron, né, para sólidos assim, sem nenhum problema. Tá? Segundo conceito que a gente pode trabalhar assim, com experimentos simples de laboratório de termodinâmica é o conceito de entropia. Então, o que é uma entropia? Tá? Aqui tem mais ou menos dois desenhos que mostram isso. Quando a gente tem baixa entropia, existe um certo grau de organização molecular. No momento que a gente adiciona calor e sobe a temperatura, vai começar a ocorrer graus crescentes de desordem molecular. Então, o efeito de entropia mais alta é misturar, ok, de uma forma imprevisível as configurações, por exemplo, das posições de moléculas ou as posições de elementos assim dentro do material. Ok? E esse conceito de entropia, o aumento de desordem, daí no caso, que tu sai de uma baixa entropia que é mais ordenado para um de alta entropia que é mais desordenado, permite reescrever a segunda lei da termodinâmica, né, que o calor menos trabalho é a variação de energia interna, praticamente escrever que a entropia do sistema isolado aumenta em uma mudança espontânea, de modo que a variação de entropia sempre vai ser uma quantidade positiva entre dois processos iniciais e finais, obviamente, que receberam energia. Para medir quantitativamente a entropia e predizer com precisão a desordem no sistema, onde ocorre uma transformação isotérmica, a gente relaciona as variações de entropia com a quantidade de calor que o sistema troca. No caso, no aquecimento, o sistema recebe da vizinhança. A vizinhança é o aquecedor ou o fogo, né? E o sistema seria água dentro de uma panela. E a temperatura do sistema durante a transformação reversível. Tá? Então a gente vai ter uma integral similar àquela anterior, só que em vez de ser ΔQ, a quantidade de calor, né, fornecida, vai ser agora a variação de entropia. Né? Então praticamente a medida em joules por Kelvin. Então é uma entropia final menos uma entropia inicial, que vai ser uma integral do estado inicial até o estado final do processo termodinâmico, um diferencial de calor sobre a temperatura. Então, essa integral aqui ela tem que ser um pouco pensada para que tipo de transformação está acontecendo. De preferência, tentar escrever o calor em função da temperatura aqui e tentar simplificar alguma coisa, tá? Ou pegar, expandir no polinômio esse calor aqui e integrar os n primeiros termos do polinômio que possa interessar. Então, essas são estratégias comuns, assim, para, obviamente,
fazer essa integral, que a maioria das vezes nessas aplicações práticas não pode ser feita muito diretamente. Então, usando a segunda lei da termodinâmica, variação de energia interna ao calor menos trabalho, né? Se eu quiser o diferencial de entropia, praticamente, é a variação da energia interna sobre T, passando, né, dQ a du mais dV. dW, que é a quantidade de trabalho realizada num gás, por exemplo, é PdV sobre T. No caso de um sólido, o trabalho realizado não é considerável, porque um sólido, para se comprimir, precisa de uma força muito grande. E raramente a gente consegue isso em cima de uma mesa de laboratório, deformar um sólido com pressão, por exemplo, né? Um líquido já é pouco mais fácil, mas não tanto. E um gás é mais fácil assim, de fazer um trabalho mecânico. Então esse termo aqui, PDV sobre T, normalmente é para gases, porque daí tu consegue fazer variações grandes de volume. No caso de sólidos, né, dV é aproximadamente zero, então esse termo aqui não existe. Então, para sólidos, a variação de entropia é simplesmente a variação de energia interna dividido pela temperatura daí. Tá? Em termos do conceito de entropia, a gente pode escrever que é a terceira lei da termodinâmica, né, que praticamente é uma lei extra que vem, né, desse conceito que foi dos trabalhos de Boltzmann, né, que praticamente quando ocorrem mudanças em um sistema fechado, a entropia do sistema ela nunca diminui, como a gente tinha visto pela segunda lei. Tá? Ela pode aumentar para processos reversíveis ou permanecer constante para processos reversíveis, ou seja, ΔS é maior ou igual a zero. Tá? Esse termo é recorrente, inclusive faz parte do conteúdo do ensino médio, entender o que é a entropia. Né? Só que lá é a química que leciona, nem tanto a física. Dentro do segundo ano do ensino superior, a gente tem essas equações aqui. Tá? Então, aqui está a definição da entropia que a gente tinha visto antes. Né? Então, a variação de entropia, que é a entropia final menos a inicial. Usando a equação de Clapeyron aqui, né, Q igual a mc delta T, delta Q é mc delta T, então fazendo os diferenciais, né, dQ é mc dt. O que é mc? É CV, capacidade térmica volume constante. Então, o dQ vai ser simplesmente CV dt, onde o CV é m vezes C, minúsculo, que é o calor específico. Então fica integral de uma temperatura, né? Agora eu vou ter só do diferencial de temperatura. Né? Então no estado inicial, que tinha temperatura TI, mas o estado final, que tem a temperatura TF, dCV dt sobre T. Como já mencionei que a capacidade térmica volume constante para sólido, assim, ela praticamente não se altera por várias centenas de graus, né? Diferente de um líquido ou de um gás. Que pode alterar significativamente para temperaturas mais altas. A gente pode tirar esse CV para fora, dizendo que o processo não alterou a estrutura de trocas microscópicas entre as moléculas, né? E o armazenamento de energia entre as moléculas. Então, eu vou ter aqui CV, integral de TI até TF, de dt sobre T. Então aqui já tem uma integral que é mais fácil de resolver analiticamente, então vocês vão ter um logaritmo aqui, que é integral de dx sobre x é um logaritmo neperiano dx, nos limites. Então vai ficar logaritmo neperiano dt nos limites de temperatura inicial a final. Aplicando os limites, a gente tem que, no caso de um sólido ou alguma coisa que não deforma, tá? Que mantém a capacidade térmica volume constante durante o processo termodinâmico entre o estado inicial e final, a variação de entropia vai ser CV, logaritmo neperiano de TF sobre TI. Tá? Então essa expressão vai nos dar a variação de entropia daí, e se a gente tem líquidos assim que praticamente CV se mantém constante, volume constante, pressão constante, também pode aplicar isso em primeira aproximação. Então, tendo agora essa revisão assim das expressões da termodinâmica, né, vamos fazer duas partes, um experimento em duas partes. Primeira parte são as medidas de temperatura, calor e entropia. Tá? Então vamos colocar o que o experimento vai ser. Nós vamos pegar um becker, aquecer 300 ml de água, que está numa temperatura inicial TI, até uma temperatura lá de ebulição TF. Então, obviamente, a gente sabe que na ebulição TF, ponto de ebulição da água em uma atmosfera vai ser efetivamente, né, 100 graus centígrados.
Só que esses 100 graus centígrados vai variar ao longo do dia, porque vai depender da pressão atmosférica. Então, se vocês repetirem o mesmo experimento, você ferver a água ao longo do dia, num dia de inverno, por exemplo, vocês vão perceber que vão ter temperaturas diferentes, onde a água vai começar a ferver, né? Acima de 85 graus, né? Ela vai ferver, ok? Então, porque a pressão pode estar menor. Se a pressão estiver maior, por exemplo, a temperatura do ponto de ebulição vai subir. Então, quando a água entra no ponto de ebulição, tá, a temperatura VCTF, a gente considera que o processo termodinâmico parou. Então, obviamente, eu vou dar calor para isso acontecer. Então, o fato de estar fervendo a água significa que vai aumentar a desordem, né? De acordo com a teoria lá da terceira lei da termodinâmica, que tu fornece calor, aumenta a desordem. E vamos utilizar um valor de calor específico para a água de 1 caloria por grau centígrado, tá? Enquanto ela está na fase líquida. Sendo que a quantidade de energia de 1 caloria é 4,18 joules. Então coloca para esquentar um becker com 300 ml de água e fica medindo a temperatura, tá? E daí praticamente fazer o gráfico do aquecimento em papel milimetrado de Q versus T praticamente. Né? Então calor, a quantidade de calor, por exemplo, vai ter que ser calculada para cada passo de tempo. Tá? E praticamente vocês podem fazer o calor em função do tempo também, para determinar a quantidade de aquecimento. Se tiver um gráfico Q versus T, né, obviamente a integral daí, né, debaixo dessa área vai ser a quantidade de calor total daí, né, de Q versus T temperatura ou Q versus T em termos de tempo, no caso T minúsculo. Então, a gente desprezando as perdas de calor, né, determina a quantidade total de calor necessária para o processo, que foi fornecida na forma de energia elétrica ao frasco do vidro, né. Obviamente, muita energia vai ser perdida, porque muita da energia elétrica, né, muito do calor, devido ao aquecimento da resistência do aquecedor, vai ser jogado em outras direções, que não é necessariamente a direção do becker e da água, então vai ser perdido muito calor nesse processo. E daí, tendo a quantidade total de calor, vocês acham a taxa de transferência de calor em BTU por hora, sabendo o tempo que demorou para fazer o aquecimento, necessário para fazer esse processo termodinâmico simples. E daí vamos aplicar também a pressão atmosférica constante, qual é que é a variação de entropia dentro da água durante o aquecimento. Então essa é a primeira parte, tá? Então vamos ver aqui, né, a água fervendo, né, vocês veem realmente que a desordem aumenta quando a temperatura é a máxima possível na ebulição, diferente da água a baixa temperatura, onde praticamente ela está parada, ou seja, não tem muita dinâmica. Ou seja, não tem muita dinâmica. Aqui um pouco de água com gelo dentro, mais ou menos o ponto de solidificação. Vamos ver quando que vai dar isso na realidade. Temperatura da sala é 18 graus. Então, aproximadamente aí 2 graus a temperatura. Agora vamos ligar.
Agora na parte B do experimento, nós vamos agora usar uma fonte de calor diferente, não vamos colocar no fogo ou num aquecedor, mas nós vamos colocar quantidades de calor que são conhecidas. Como é que a gente faz isso, né? A gente praticamente a gente pega uns cilindros pequenos de alumínio, tá? Que todos eles praticamente, né, a gente tem que medir a massa, mas existe uma massa média entre eles, existem variações, obviamente, na precisão da confecção desses cilindros em torno mecânico. Então, praticamente nós vamos ter uma massa média assim, para eles, em torno de um valor médio. Então, praticamente, a gente aquece o volume de 250, a gente deixa o volume de 250 ml de água a partir de uma certa temperatura, e a gente, numa localização separada, né, essa água, esses 250 ml de água vai ficar dentro de um calorímetro. Então, daí fora do calorímetro, nós vamos colocar daí um aquecedor, né? E esse aquecedor vai esquentar um becker com água até 99 graus centígrados, praticamente 100 graus centígrados. Então, dentro dessa água fervente, a gente vai colocar todos os cilindros, tá? Então, a gente assume que os cilindros vão estar em equilíbrio térmico com a água, realmente isso vai acontecer, tá? E a gente vai colocando um cilindrinho 99 graus centígrados toda vez dentro do calorímetro. Então, obviamente, vai entrar em equilíbrio térmico o cilindro quando estiver mergulhado na água do calorímetro. Então, cada cilindro que for aquecido, que for colocado com a mesma temperatura, a mesma massa, vai gerar um aumento de temperatura na água do calorímetro. Tá? Esse aumento de temperatura no calorímetro, em função do número de vezes que o cilindro foi colocado e retirado, né, dentro do calorímetro, vai me dar uma possibilidade de calcular a quantidade de energia que é transferida para a água e que é perdida pelo cilindro. Então a gente tem a temperatura inicial do cilindro, que é 99 graus, final, quando ele praticamente é retirado com a mesma temperatura da água, tá? A gente tem um processo assim de que a quantidade de calor cedida pelo cilindro é igual à quantidade de calor recebida por toda essa massa d'água. A densidade da água aí vocês conhecem, então dá para tirar exatamente a massa, né? Já foi determinada a densidade em experimentos anteriores. Então vocês vão ter praticamente a quantidade total de calor que foi usada colocando e tirando daí os cilindros de dentro do calorímetro. Então dá para fazer uma análise quantitativa e daí determinar a quantidade total de calor que foi dada daí para a água dentro do calorímetro, assumindo que o calorímetro tem paredes termicamente isolantes e não se perde energia dele daí, tá? E a gente mede calor, não existe uma medida de calor, o termo calorímetro ele é meio enganoso, né? Na realidade o que a gente mede é a temperatura da água dentro do calorímetro. E daí a gente deriva a quantidade de calor que é colocada em cada passo do experimento daí, usando a equação de Clapeyron, tá? Então vamos fazer as medições agora dos cilindros, só para vocês verem que tipo de cilindros de alumínio vão ser usados. Eles são vazados para possibilitar uma melhor manipulação daí, troca de calor com a água, onde ele vai ser colocado dentro do calorímetro. E vamos verificar agora então os cilindros. Agora que nós verificamos os cilindros, vamos dar uma olhada agora no equipamento, né? A lista dos materiais necessários para o experimento, descrever daí cada um deles. Vamos lá.
Então aqui estão os materiais necessários para o experimento. Nós temos então aqui um copo, né, de isopor, que é um material isolante, que teoricamente não possibilita a perda de calor com um meio. Depois nós temos um becker aqui de 300 ml, né, para a gente fazer o aquecimento da água. Um aquecedor elétrico, né, onde nós vamos manter a água fervendo daí a temperatura um pouco acima de 100 graus. Nós temos aqui 5 cilindros de alumínio, todos eles com a mesma massa e mesmas dimensões. Uma pinça para manipular os cilindros de alumínio, que vão ser usados para transferir calor daí para a amostra de água. Então os cilindros de alumínio vão ser aquecidos dentro do becker, a uma temperatura de um pouco mais de 100 graus. Depois, por meio dessa pinça, eles vão ser levados daí para essa água que está mais fria, e nós vamos medir daí a temperatura que essa água vai estar. Aqui nós temos a proveta para medir o volume de 250 ml. No fundo aqui um termômetro digital para medir a temperatura da água, enquanto ela recebe energia daí térmica a partir desses cilindros de temperatura mais elevada. E a água daí do refrigerador, que está a uma temperatura mais baixa do que a temperatura aqui do recinto. Então vamos começar medindo 250 ml. Então aqui está o volume de 250 ml de água. Nós vamos colocar agora esse volume praticamente dentro do copo isolante daí. Ok, 250 ml de água foi colocada aqui. Vamos colocar daí o termômetro dentro. Vamos agora colocar a água aqui para ser fervida. Que vai ser o banho térmico daí dos cilindros. Então colocar 1, 2, 3, 4 e 5. E só colocar mais um pouco de água. E vamos daí começar a medir a temperatura aqui da água fria, e depois nós vamos começar a colocar os cilindros dentro. Então coloca o cilindro, deixa chegar na temperatura de equilíbrio, retira o cilindro e volta a aquecer de novo. E vamos dessa forma transportando energia térmica através dos cilindros de alumínio daí para a água. Então é isso aí, vamos começar então o experimento. Temperatura inicial da água, 7 graus centígrados.
Temperatura da água fervente, 99 graus centígrados. Temperatura do bloco de alumínio, 97 graus centígrados. Temperatura após colocar o primeiro bloco, 9 graus centígrados. Temperatura dos blocos, 99 graus centígrados. Temperatura após o segundo bloco, 12 graus centígrados. Temperatura após o terceiro bloco, 14 centímetros. Ou 15 graus centígrados.
Próximo bloco a 99 graus centígrados. A temperatura agora é 20 graus centígrados. Vinte e um graus centígrados.
25 graus centígrados. Vinte e 26 graus centígrados. Vinte e 29 graus centígrados. Temperatura do alumínio, 29 graus centígrados, e da água também. Vinte e 29 graus centígrados, 90 graus centígrados, colocamos na água. Então, 31 graus centígrados, que é a mesma temperatura, 32 graus centígrados, né? Mesma temperatura praticamente do alumínio.
32 graus centígrados. Melhor ainda, 34 graus centígrados. Trinta e quatro graus centígrados. Trinta e sete graus centígrados.
45 graus.
Depois da 21ª, 21 graus. Desculpa, 48 graus. E é isso aí. Então vamos determinar a capacidade calorífica de sólidos agora, né? Então o calor específico, a capacidade térmica dos cilindros alumínios é o que a gente quer determinar, que é o C minúsculo e o CV, né? Que é igual a M vezes C. E isso a partir dos dados aí do experimento anterior. A pressão atmosférica constante, quanto é que foi a variação de entropia nesse calorímetro, tá? Depois da inserção de todas as peças de alumínio. E aqui vamos pegar os dados agora. E agora, o que os dados significam? Então, praticamente, né, trabalhar com os dados no sentido de determinar as respostas para os itens daí, né, em bolinhas que foram explicados anteriormente. Então, realmente, física experimental é isso, é pegar uma sequência de números assim que o universo te dá, tipo temperatura, que é mensurável, e a quantidade de calor é derivada a partir de variações de temperatura. Daí a gente pode estudar essa grandeza física, assim, porque calor simplesmente é uma energia em trânsito. Ela não pode ser medida, né? Ela tem que ser sempre derivada. Então é isso aí. Tá? Estudem bastante, pensem bastante. Qualquer dúvida sobre a interpretação dos experimentos, posta aqui embaixo daí, tá? Na seção de comentários. Se quiser ficar ligado para mais experimentos de física e ciências, né? Clica um joinha nesse experimento, assina o canal e alerta o sininho para receber notificações daí quando novos vídeos forem postados daí. Abraço para todo mundo, bons estudos.